Pessoal, bom dia, né? Vamos começar. Primeiramente, obrigado mais uma vez por vocês estarem presentes, né? Hoje a gente, hoje a gente vai revisar o conteúdo aqui de PowerPoint com base nas dúvidas que vocês tenham, tá? E após a revisão, a gente faz a prova, certo? A prova, como sempre, ela tem a parte prática, vai ter questão prática e vai ter também as questõezinhas de marca X. Então, logo após a revisão, eu disponibilizo para vocês os links, aliás, o link para que vocês possam fazer a prova e depois a parte prática vocês vão enviar para o meu e-mail, tá? Então, eu gostaria logo de saber, né, quais são as dúvidas que vocês têm, porque, como vocês já sabem, as revisões elas vêm a partir da necessidade que vocês têm, né? Então, vocês dizem para mim aí quais são as dúvidas e em seguida a gente começa a fazer a revisão, certo? E aí, pessoal? Pessoal, só um detalhe, tá? Na aula passada ficou travando bastante a questão da câmera, né? Aliás, a tela, né? Quando eu compartilhava com vocês. E aqui, nós professores, em conversas, percebemos que quando a gente não compartilha a câmera, dificilmente ele trava. Então, é uma coisa aí, uma curiosidade do programa. Tá? Então, acho que foi quinta-feira, meu Deus. Acho que foi quinta-feira que eu comecei a não compartilhar mais a tela na hora da explicação para ver se ele não vem mais a travar. Tá? Pessoal, vamos lá. Primeira dúvida aí, por favor. Quem quiser já pode se pronunciar. Vitor, Joelma, Lucas, Isael, vamos lá. Primeira dúvida. A parte de apresentação de slide. Assim, você pode explicar rapidamente? Posso sim. Vamos lá. Vitor, vai pensando aí na sua dúvida, daqui a pouco você me fala. Vamos lá para a parte aqui de apresentação de slides. Primeiro, pessoal, não vou abrir nenhuma apresentação aqui, tá? Não é porque eu não queira, não. É porque eu não tenho. Essa semana que eu fui, aliás, ontem, melhor dizendo, né? Eu estava tentando baixar um programa, e aí esse programa é um programa bem difícil de ser encontrado. E aí quando eu achei que eu tinha encontrado, quando eu fui baixar, ele estava com um vírus, e esse vírus, ele simplesmente mudou todos os atalhos dos meus arquivos, todos os arquivos do computador, isso disco C, disco D, tudo. E todos os meus arquivos foram sequestrados, né? E aí, para que eu conseguisse recuperar os arquivos de volta, eu teria que pagar $1.000, tá? Foi não, com... agora eu esqueci o nome do filho da mãe. Mas não foi Trojan, não. O Trojan ele é mais fácil de ser recuperado, né? Aí ele teria que pagar mil dólares de resgate, ou seja, R$ 5.000, mais ou menos. E aí eu preferi formatar o computador e realmente perdi tudo, 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 tudo. O negócio foi tão sério que, como eu uso um antivírus pago, né? Mas também foi uma falha minha, porque eu tinha desabilitado o antivírus para ver se eu conseguia o crack, né? É porque tem um que ele muda o formato do arquivo, mas na verdade, Vitor, ele cria uma pastazinha. Já aconteceu comigo. Ele oculta, na verdade, os arquivos, mas tem uma pasta com todos os arquivos originais, né? E esse não, esse realmente nem o próprio antivírus, porque eu entrei em contato, eles fizeram um acesso remoto no meu computador, tentaram e disseram, ó, não existe vacina para esse vírus aí. Então, ou você vai esperando até que apareça essa vacina, ou a última forma seria você formatar. Pessoal, só um instantezinho aqui, tá? Só um minuto.
Pessoal, vamos lá, voltando aqui, tá? Então, enfim, estou sem nada aqui, ainda não terminei nem as instalações ainda que são necessárias de todos os programas, mas fui instalando o que no momento eu estava necessitando, tá? Então, ó, vamos lá, vamos continuar aqui. Lucas falou a questão da apresentação de slides. É só vocês compreenderem que primeiro a gente tem que montar a apresentação, tá? A gente monta a apresentação, a gente na página inicial a gente formata, se for o caso, inserir, a gente vai inserindo os objetos que a gente deseja, imagens, tabelas, vídeos, música e assim sucessivamente. O design, ele trabalha mais a questão da aparência, né? Então você pode mudar o tema a qualquer momento, tá? Você pode fazer essa mudança de tema e observa que ele já vai mudando aí. Você pode, por exemplo, a partir de um tema, já escolher outra cor. Ah, professor, eu gostei até desse tema, por exemplo, mas não gostei dessa cor. Não tem problema, você pode mudar e ele vai mudar as coresinhas aqui. Não sei porque ele mudou aí, mas vamos lá. Pronto. Pronto, agora mudou. Aí a transição é o efeito que a gente coloca para que passe uma apresentação, aliás, passe um slide de um para o outro, tá? Vamos passar aqui. Na questão da animação, são os efeitos que a gente coloca em todos os objetos, ou não, né? Vai depender da necessidade. Lembrando que, inclusive, eu falei para vocês assim, em uma apresentação mais formal, no caso de uma escola, de uma faculdade, de um trabalho, evitar usar essas animações, tá? Desprende muito a atenção das pessoas no real objetivo da apresentação, que é o conteúdo. Em apresentações de slides, tá? Que é a dúvida do Lucas, exatamente nós vamos configurar de que forma a minha apresentação ela vai ser mostrada, tá? Onde a minha apresentação será mostrada, tá? E aí a gente pode fazer algumas outras alterações. Primeiro acontece o seguinte, ó, começando aqui no início, nós temos lá ó, uma apresentação do começo. Então, digamos que nós temos aí 50 slides. Acontece muito comigo aqui. Então, eu dei aula hoje, aliás, dei aula semana passada, eu parei no slide de número 30, digamos assim. Então, não é preciso eu usar, por exemplo, esse recurso aqui, por exemplo, do começo, que ele sempre vai para o primeiro slide. Consecutivamente, se eu vou para o slide 31, eu vou ter que ir passando até chegar no slide 31, tá? Então, coisas que não é necessária. Agora, eu poderia escolher ao lado esquerdo aqui nas miniaturas o slide 31, clicar nele e vir aqui, ó, do slide atual. Então, esse slide atual, na verdade, ele vai apresentar a partir do slide que estiver selecionado, tá? Então, o slide atual para ele é o slide selecionado, não importa qual seja, tá? O que estiver selecionado é o slide atual. E digamos que eu estou no slide 30, tá? E eu quero voltar para o começo, ou seja, apresentar do começo, não tem necessidade de eu voltar nas miniaturas, clicar no 1 para poder exibir. A qualquer momento eu posso clicar do começo. Então, por mais que esteja selecionado o slide 30, 31 e assim por diante, não tem problema. Ele sempre vai fazer essa exibição a partir do começo. Nós colocamos também as apresentações online, tá? É uma boa, por exemplo, digamos que vocês estejam, por exemplo, um trabalho em grupo da escola, tá? E vocês queiram, digamos, debater o assunto. Então, você pode simplesmente gerar uma apresentação online. Quando você clicar, por exemplo, em apresentação online, vem a partezinha aqui, ó, permitir que visualizadores remotos baixem a apresentação, por exemplo. Você pode escolher se sim ou não, tá? Vou deixar ela sem. Vou clicar em conectar e o que acontece? Ele vai dar um link, tá? E esse link eu envio para as pessoas, assim como eu já faço com vocês aqui, tá? Então, seria uma boa também, ó, preparando a apresentação online, tá? Seria uma boa também para a gente apresentar. Agora, observe que, por exemplo, para o nosso caso aqui, não seria viável devido à interatividade, tá? Porque não teria essa questão de interagir. Então, ficaríamos limitados. As pessoas lá só vão ouvir o que você está falando se você fizer a gravação direto
no Slides, ele deu um erro aqui, tá? Não é possível carregar sua apresentação para este serviço, provavelmente mais tarde. Ele deu um errozinho aqui, mas o normal é que ele gere um link aqui no final e esse link você envie para as pessoas. Então, quem tiver em posse desse link vai conseguir visualizar a apresentação. Outra coisa que nós vimos aqui foram as apresentações personalizadas, tá? Então, por exemplo, lembrando o seguinte, tá, pessoal? Ctrl M, ele vai pedindo novos slides, tá? Ctrl mais a letra M. Para não precisar que você, por exemplo, se você está aqui em apresentações de slides, você volta lá para a página inicial para pedir um novo slide. Então, Ctrl M, ele vai pedir uma nova apresentação, tá? Observação. Essas combinações de teclas, quando a gente domina elas, né, quando a gente já sabe de todas essas, ou pelo menos da grande maioria, porque são muitas combinações de teclas, agilizem muito o nosso trabalho, tá? Porque não precisa nem sempre você estar usando o mouse. Às vezes você já está com a mão no teclado, então para você não tirar a mão do teclado e usar o mouse, vai ter que procurar outra ferramenta, você já pode fazer direto. Como, por exemplo, essa de pedir um novo slide, que é o Ctrl M, aí tem o Ctrl S, que é o sublinhar, o Ctrl I, que é o negrito, o Ctrl N de navio é o negrito, tá? O Ctrl B é o salvar, então você pode salvar a apresentação direto, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, Ctrl mais a letra B, vocês vão ver que já aparece a janelinha de salvar, tá? Então não precisa você estar voltando lá para arquivo para salvar, por exemplo, você já pode fazer direto, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, essa parte aqui de apresentações de slides personalizadas é porque eu posso escolher, tá? Por exemplo, eu posso dar um nome a uma apresentação, a apresentação personalizada 1, e dentre os slides existentes, tá? Eu posso escolher quais são que eu vou gerar uma nova apresentação. Então, entenda que essa apresentação personalizada nada mais é do que você criar uma nova apresentação a partir de uma apresentação existente. Tá? Por exemplo, não teria como eu criar uma apresentação ali a partir de um slide, não, porque já é a principal. Mas digamos que eu queira uma nova apresentação só com slide 2 e 3. Ó. Eu seleciono aqui o 2 e 3, dou um cliquezinho em avançar. Esse nome aqui de apresentação personalizada 1 eu posso mudar, por exemplo, revisão. Revisão. Eu posso, ao lado direito, escolher a posição dos slides. Por exemplo, o slide 2 passou a ser o 1, o slide 3 passou a ser o 2. Mas eu posso pegar o 3 e jogar ele para cima. Para cima, observe que agora o slide 3 que é o 1 e o slide 2 é o 2. Né? Então, eu posso fazer essa reorganização. Terminou, clico em OK, aliás, e observe que uma nova apresentação ela já foi criada. Tá? Então, digamos, se fosse o momento, eu apresentar essa apresentação revisão, tá? Então só seria mostrado apenas os 2 slides. Posso clicar em nova, posso editar, posso remover, posso copiar e posso obviamente mostrar essa apresentação na tela. Então existe essa possibilidade. Por exemplo, se eu quero editar, ele vai voltar para onde nós estávamos. Se eu clico em nova, ele vai abrir o novo. Se eu clicar em remover, observe que ele já removeu. Vou fechar aqui. Na configuração de apresentação, de slides, basicamente você vai dizer o seguinte: onde a minha tela ou onde a minha apresentação será exibida e de que forma ela será exibida, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o tipo de apresentação, aí tem exibir por um orador, que é a tela inteira, geralmente é o que nós utilizamos, tá? Apresentada por uma pessoa ou janela, então, por exemplo, tem aquele pessoal lá que trabalha com Libras. Eu nunca usei não isso daqui, para ser sincero a vocês. Mas não tem aquele pessoal que trabalha com Libras, né? Por exemplo, ó, agora nessa quarentena aí tem as lives, né? E tem o pessoal lá com Libras e tal. Então seria com essa possibilidade, uma janelinha na parte inferior direita, onde teria alguém apresentando essa apresentação, né? A apresentação em quiosque. E quiosque, ele vai da ideia de você ter vários monitores. Então, não sei se vocês observaram, aqui no canto direito, onde tem vários monitores, observe que ele está desativado aqui, ó. No momento que eu marco aqui, ó, apresentar em um quiosque, observe que ele já ativa, porque existe a possibilidade de eu usar qual monitor, ou seja, de eu escolher o monitor.
Nesse caso só tem um, então só tem o automático e o monitor principal. Mas se tivesse outros monitores, ele iria mostrar aqui qual é o monitor que você quer que exiba, se vai ser em todos, se vai ser em um em específico, tá? E, geralmente isso daqui a gente usa mais para loja, né? Então, você tem uma loja onde tem algumas TVs, e essas TVs elas estão, obviamente, colocando alguma propaganda, você pode escolher, tá? E você pode escolher o mesmo, aliás, você pode usar o mesmo computador de trabalho, tá? O do caixa, se for o caso. E aí você apenas compartilha para as demais TVs, aquela lá vai ficar sem uso, tá? Vou voltar aqui. Aí vem aqui umas opções de apresentação, tá? Onde eu vou dizer o seguinte: repetir até que essa ser pressionada. E essa opção ela é claramente utilizada para você usar o dia inteiro em uma loja, por exemplo. Se você marcar e repetir até que essa ser pressionada, digamos, um infinito aí, né? Ele vai ficar só repetindo, 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 e nunca vai ter um fim. Então, chegou no último slide, ele volta para o primeiro, tá? Então, seria o ideal para você utilizar ele em lojas. Então, abriu a loja, bota a apresentação para rodar. Vai fechar a loja, dá um toquezinho na tecla S, que a apresentação é cancelada, e pronto, tá? Em seguida, nós temos aqui, por exemplo, a apresentação sem narração. Então, o que seria essa narração? Ou a gente narrando mesmo, falando, explicando. Inclusive, não sei se vocês já chegaram a pegar, mas às vezes eu estudando ou procurando conteúdos para estudar, a gente encontra vídeos, até mesmo no YouTube mesmo, que só tem um slide, né? Você não vê a pessoa apresentando, é só o slide. E aí ela tem a narração por cima, explicando sobre cada um dos slides e tal, tá? Só que não é só isso que é considerado como narração. Por exemplo, a música é uma narração também. Então, se você marcar aqui essa opção, todas as narrações, ou seja, música ou voz, elas serão simplesmente canceladas na hora da exibição. A mesma coisa acontece apresentar sem animação. Então, você pode colocar todos os efeitos do mundo aí, mas se você marcar essa opção, na hora da exibição, nenhum dos efeitos serão mostrados, tá? Aí vem aqui o desabilitar a aceleração gráfica de hardware, ou seja, desabilitar a placa de vídeo, digamos assim. Eu não sei explicar para vocês qual o motivo desse recurso estar aqui, porque o objetivo é que a gente sempre tenha o computador mais potente possível, ou seja, o melhor desempenho possível. Se a gente desmarcar essa opçãozinha aqui, obviamente vai desacelerar o computador, porque a placa de vídeo ela dá uma acelerada no computador. Então, não sei explicar para vocês o motivo dela estar aqui, ou seja, uma coisa usual, né? Para que serve ela no dia a dia. Aí vem aqui a cor da caneta, que a gente lembra que na hora da exibição, a gente pode pegar o mouse e pode riscar. Por exemplo, se eu estou explicando sobre uma determinada parte, eu vou lá e faço o riscozinho, né? Ou lembrando que pode ser caneta, pode ser o apontador também, tá? O apontador não risca, ele só aponta e a caneta ela risca. Tem uns aparelhozinhos que eu não me recordo agora o nome, que são vendidos nas lojas de informática, e que ele vem com um USBzinho, ou seja, um Bluetoothzinho, você conecta no computador e ele passa a apresentação, ou seja, ele volta slides, ele avança slides, você pode pegar o apontador, um laserzinho vai apontar para a tela, né? Então, assim, geralmente o pessoal usa muito, principalmente aquelas pessoas que palestram o dia inteiro, para não estar tendo que, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo, eu estou dando aula, eu estou do outro lado da tela, terminei aquele slide, eu vou ter que voltar para o computador para passar um slide. Não preciso, né? Então, se tiver com esse aparelhozinho aí, ele pode ser passado, né? Pode passar sem problema nenhum. Aí ele vai passar, certo? Aí do lado direito, ele tem aqui, mostrar os slides, tá? Então, você pode escolher como se fosse uma apresentação personalizada. Você pode dizer quais são os slides que vão ser visíveis aqui ao lado esquerdo, ou seja, nas miniaturas. Né? Por exemplo, eu tenho todos, mas eu poderia colocar aqui, não, eu só quero 3, um exemplo. Aí eu clico em OK. Aqui ele não muda, tá, pessoal? É só na hora da exibição. Então, se eu pressionar aqui o F5, ele vai só mostrar apenas o 3, tá? Então, você pode personalizar aqui. Vamos lá. Outra coisa é o seguinte, avançar os slides. De que forma você quer avançar os slides? Manualmente, ou você quer fazer isso através daquelas configurações automáticas, né, que a gente já viu.
para que ele vá passando automaticamente. Tá? É uma escolha sua isso daqui, certo? Vamos lá. Essa aqui eu já expliquei, que são vários monitores. Terminou, só clicar em OK, pronto. Estaria configurado a apresentação, tá? Outra coisa que eu posso fazer é escolher um slide para ser oculto também. Se eu clicar aqui em ocultar slide, vocês podem observar que no número 2 aqui do slide, ó, ficou uma linhazinha cortando o slide. Ah, então, na hora da apresentação, ele não vai ser exibido. É uma configuração que você pode fazer. Tá? Se você, por exemplo, se você não quiser lá em apresentar, aliás, configurar a apresentação, para você gerar uma nova apresentação, você pode vir aqui e pode dizer, esse eu não quero mostrar hoje, esse eu também não quero, então você pode escolher quais são os slides. Eu posso fazer ele manual também, ó, clicando com o botão direito, lá embaixo tem o ocultar slide, que agora ele voltou ao normal, e obviamente tem lá o próprio ocultar slide, você pode ocultar. Então, tanto pode fazer lá, quanto você pode fazer por aqui, tá? Clicando com o botão direito, certo? Testar intervalos, a gente clica aqui em testar intervalos quando a gente está, por exemplo, ensaiando para uma apresentação. Então, digamos que vocês vão apresentar, está acontecendo um evento, por exemplo, na escola, né? Aliás, deixa eu colocar aqui um exemplo bem mais prático. Principalmente nas universidades públicas, existem uns programas de você poder apresentar o seu trabalho, tá? Um trabalho que você fez, um trabalho científico, em outras universidades. E aí, por exemplo, tem alguns colegas que já foram apresentar em outros estados, tá? Só que esses eventos, as apresentações, elas são cronometradas. Então, você tem um exemplo 20 minutos para apresentar o seu trabalho, nem mais um pouquinho, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode testar. Você vai montando a sua apresentação e vai, digamos, testando para ver se o conteúdo que você está trabalhando aí, se ele é o suficiente para 20 minutos, para você trabalhar 20 minutos. Então, testar intervalo seria isso. Peraí, pessoal, só um instante. Voltando aqui, pessoal, quem dá aula com criança em casa é assim, sabe? Estou sozinho com a minha Bruguela aqui, ela aprontou ali e veio me dizer. Então, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Sim, aí vem o testar intervalos, que você vai testar, tá? Esse daqui é você gravar a apresentação, ou seja, por exemplo, a narração. Você pode ir falando, explicando, e ele vai gravando, se for o caso. Tá? Então, existe essa possibilidadezinha aqui, ó. Gravar pelo slide atual, gravar do começo, você pode fazer essa gravação aí, tá? Ok? Continuando aqui, aí vem executar sem narração. Então, você cancela também a narração. Usar intervalos, ou seja, as mesmas opções que tem aqui em configurar, estão aqui, ó. Se você observar aqui, ó, a apresentação sem narração, ó, você pode desmarcar, equivale à mesma coisa. Usar intervalos também e assim por diante, tá? Então são as mesmas. Aqui você vai escolher qual é o monitor que você vai exibir, tá? A mesma coisa que já está lá. Legendas e subtítulos, tá? Você pode marcar ela aqui, mas ele não alterou em nada não. Tem que configurar, na verdade, ali. A gente não vai fazer isso agora. Certo, Lucas? Deu para entender, deu para relembrar aí a respeito dessas apresentações de slides? Sim, sim. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas aí, por favor? Vamos lá, Vitor. Acho que era você que ia colocando alguma dúvida lá.
Vamos lá, Joel, Misael. Não, professor, minhas dúvidas é quase nada, só na questão de animação, mas é besteira aqui. Diga aí qual é a sua raciocínio agora. Eu tava olhando aqui, não entendi porque no slide que eu mandei, naquele da animação de vídeo, aí tinha ficado uns erros. Eu tava olhando aqui. Ah, certo. Mas aí pode falar, qualquer coisa a gente... Não foi só em questão assim de surgimento. O senhor chegou a ver? Que na hora que, tipo, eu criei a animação, aí ele ficou com, tipo, um bug. Ou eu quem fiz ele. Eu comecei a ver, mas eu não lembro se eu vi o seu. É porque assim, tem as duas turmas, né? Que eu passei aquele trabalhozinho, ou seja, a de agora de manhã e a de agora à tarde, eu não lembro do seu bugzinho. Uhum. Vamos ver aqui. Mas foi tipo assim, eu criei ele, aí na hora da saída. Então é provável que você tenha feito errado, porque assim, o que é que acontece? Se eu coloco aqui o nome revisão, tá? Uhum. A saída ela tem que ser o último efeito, a última animação a ser colocada. Se você colocar, por exemplo, a animação antes de por exemplo, de uma ênfase, aí o que é que acontece? Ele vai sair, depois ele vai aparecer na tela de novo, bem rápido, só para fazer aquela ênfase. Então, por isso que eu mostrei para vocês a sequência ser basicamente essa daqui, ó. Primeiro os efeitos de entrada, depois os efeitos de ênfase, depois os efeitos de trajetória, se for o caso, e depois você volta para a saída. Tá? O que detalhe, tá, pessoal? Estou dizendo essa sequência para você usar se você fosse usar todos. Mas sabemos que não é o ideal você, por exemplo, em uma apresentação formal, você realmente usar tudo, tá? É só porque na aula eu tenho que mostrar para vocês aí os recursos. Então, se você coloca lá, por exemplo, o zoom, que é o mais efeito de entrada aqui, ó, tá? Aí observa que já ficou o número 1 lá. Então, vem aqui, eu vou colocar, por exemplo, um ênfase. Observa que já ficou o 2, tá? Eu posso vir aqui também e colocar vou colocar aqui a trajetória, por exemplo. Sim, nessa questão de trajetória. Pronto, ele fez a trajetória. Aí, inclusive, eu posso até manipular aqui de que forma vai ficar essa trajetória. Eu posso dar um cliquezinho aqui, eu posso... Cadê? Ver se eu consigo aqui. Posso alterar aqui a trajetória, se vai ser, por exemplo, da esquerda para a direita, tá? Posso bloquear, posso iniciar suave, posso fazer muita coisa aqui com ela. Posso fazer muitos outros recursos. Posso configurar o intervalo, a demora que vai fazer essa trajetória. Então, existe essa possibilidade, tá? De você fazer isso, tá? Você pode aumentar, se for o caso, ó. Ela vai fazer outro... Olha lá, visualizar. Ela entrou, ó, fez a ênfase e depois foi para a trajetória. Se eu quero colocar, por exemplo, a saída, aí eu vou lá agora. A saída ele vem por último. Por exemplo, colocar aqui, não vou nem olhar qual foi. E observa lá, entrou, fez o ênfase, agora a trajetória e agora ele sai. Tá? Uma coisa que você pode fazer também, ó. Sim, aí nós vimos a questão de você configurar aqui, se vai ser a partir de um clique, se vai ser com o anterior, após o anterior, a gente falou sobre isso, tá? Tem um painel de animação que eu não cheguei a não mostrar para vocês, mas vocês podem simplesmente fazer a configuração aqui também, aumentar o tempo, ó, por exemplo, a ênfase, se eu quero posicionar ela aqui, ó, depois, ou seja, quando terminar o efeito de entrada, ele começa o efeito de saída, tá? Eu posso aumentar o tempo dela, observe que ele já aumentou aqui um pouquinho, tá? Mas eu posso também, ó, clicar na setinha, vem aqui, ó, iniciar ao clicar, iniciar com o anterior, iniciar após o anterior. Isso aqui geralmente a gente coloca assim, ó, os próximos, ó, iniciar após o anterior. Tá vendo, ó? Se eu colocar isso daqui, iniciar após o anterior também, observe que ele já joga aqui, ó, então é terminando um, começando o outro, tá vendo, ó? Que, na verdade a gente já viu como fazer isso aqui, né? Olha lá, é só uma outra forma para você configurar, ó.
tá? Então, assim, existe essa configuração. E olha só, por exemplo, eu vou visualizar, você vai ver que ele mostra aqui na linha do tempo, ó, qual o efeito que está sendo executado no momento. Então, assim, tem esses outros recursos que a gente pode ir aprendendo aí também. Então, existem várias formas. Certo? Ok, vamos lá, Joel, as suas dúvidas. Tem mais dúvidas, Vitor? Não. Se surgir alguma, eu falo. Beleza. Só não vale na hora da prova, tá? Vamos lá, Joel, uma sua dúvida. Israel também, que não colocou dúvidas ainda. Certo, Joel. E aí, Israel, qual a sua dúvida, meu bichinho? Israel, pode me ouvir, Israel? Eu não, professor. Se quiser, dá pra falar dele. Não entendi, Israel. Eu não. Tenham, graças a Deus, aprendeu tudo. Tô vendo que as notas de vocês serão muito boas, né? Porque poucas dúvidas, tá? Pessoal, pode falar, Vitor. Apesar de já utilizar o PowerPoint há algum tempo, eu Já mesmo ajuda, né? tenho um pouco, né? Já ajuda, né? Mas é isso mesmo. É questão de prática. Tem muita coisinha, muitas dúvidas. Por isso que muitas vezes eu sempre falo para os alunos, ó, se você for fazer, por exemplo, as atividades, se você vai colocando, por exemplo, formas. Um exemplo, eu estou fazendo uma atividade. Eita, como é que eu faço isso daqui? É tentar o recriar, né? E se eu quisesse mudar e fazer de outra forma? São a partir daí que as dúvidas surgem, tá? Por exemplo, o Vitor já viu o HTML, não foi, Vitor? Já viu? Já. Pronto, o HTML e CSS vai ter alguns valores lá que a gente vai trabalhar e aí muitas vezes a gente só compreende quando a gente vai fazer a prática e essa prática a gente começa a alterar os valores. Por exemplo, se eu alterar esses valores, vai acontecer o quê? Aí você vai ver quando você altera um valor. Se você alterar, por exemplo, o valor é 10, no livro lá está um valor 10, você coloca 11, 12, basicamente, assim, dificilmente você vai perceber alguma diferençazinha, digamos, bem visível. Agora, se está 10, eu coloco lá 20, 30, eu vou ver uma diferença considerável. E a partir daí eu começo a compreender, né? Agora eu já sei que esse nome aqui é para alterar isso, é para alterar aquilo. Se tá rosa, altera uma letra, fica azul. Exato, é questão de prática. A mesma coisa é a apresentação, é você tentar fazer de várias formas mesmo, tentando vários. Por exemplo, eu não passei esse trabalho, como eu falei para vocês, mas eu tenho certeza que vocês teriam muita dúvida e muito trabalho se você fosse criar uma apresentação de música, né? Para música ir passando no mesmo tempo da letra, tá? Meu amigo, é tão trabalhoso no mundo a questão do tempo, de você, por exemplo, ir fazendo com que quando o cara fale você, você apareça na tela, então é bem trabalhoso. Agora sim, a gente aprende muito também, né? Porque a gente são atividades como essas que fazem com que você domine mesmo a ferramenta. Isso sem falar que eu até coloquei, né, a ideia de você fazer isso para, como é que eu posso colocar aqui, para, não sei se o PowerPoint é a ferramenta ideal para você fazer, mas você consegue fazer a partezinha de karaokê também. Depois transformou em vídeo, postou no canal no YouTube. Só é pegar aquelas músicas de sucesso, meu amigo, e pode ter certeza que as pessoas vão acessar e muito seu canal aí. Tá? Pessoal, tranquilinho aí todo mundo entendeu. Eu mesmo assim. Podemos começar a prova. Tô até fazendo uma desanimação aqui. Podemos começar a prova.
Ah, certo, Joelma. Ok. É porque, Joelma, lá a partezinha ali dos efeitos em si, tá? Se você não usava, por exemplo, se você usava esse primeiro painelzinho aqui de animação, ele vai só substituir. Por exemplo, vou voltar aqui só para mostrar para vocês, tá? Ó, por exemplo, selecionar aqui o revisão, aí eu vou lá e surgir. Pronto. Aí eu coloquei aqui um efeito. Mas se eu for clicar na mesma setinha e eu venho aqui e coloco a rotação, observe que ele vai permanecer aqui com 1. Então, o que é que tá ativo agora? Só a rotação, só o ênfase. A saída, observe no painelzinho aqui ao lado direito. Ó. Na verdade, eu só substituí uma pela outra. Então, por isso que tem que ser a partir daqui, ó. Adicionar, pode ser mais trajetórias ou você pode clicar aqui direto. Beleza, Joel. Só esse detalhe. Vamos lá. Então, podemos começar, não é isso? Deixa eu disponibilizar aqui. Tenho certeza que vocês não têm mais nenhuma dúvida. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês aqui, quais são as formas de visualização do PowerPoint, tá? Quem me diz aí, quais são as formas de visualização do PowerPoint? As formas. É visualizar em slide ou em tela cheia. Certo, é quase certo, na verdade. Tá? Quase. Ó, olha aqui abaixo, ó. Eu tenho normal, que é o que a gente usa. Eu tenho sim, a classificação de slides. Eu tenho notações de o modo de modo de leitura. leitura. E eu tenho a exibição de slide propriamente dito. Tá? Em tela cheia. Então, na verdade, eu tenho 4 formas de visualizar slides. Tá? Sim, na verdade. Aproveitem, tá? Já que vocês estudaram, estão todos prontos aí. Deixa eu só disponibilizar aqui, só um instante que eu já libero vocês, tá? Só um minutinho. Pessoal, só um detalhe, tá? Eu vou dar uma olhadinha em qual vai ser o módulo de vocês, porque meu computador não está pronto ainda. Então eu salvei algumas senhas ali, vou ver se eu consigo ter acesso a elas agora, para ir adicionando, porque como eu uso vários serviços, e às vezes as senhas não são criadas pela gente, e às vezes eu não lembro, que são muitas senhas. Então, eu ainda vou ter acesso à plataforma ainda, tá? Então, nesse caso aí, eu coloco no grupo qual vai ser o próximo módulo, tá? Provável que na segunda-feira eu vou criar, porque aí toda segunda eu faço meu plano de aula, então, no mais tardar, segunda-feira eu disponibilizo no grupo qual será a sequência de módulo, ok? Então, eu vou disponibilizar agora lá no grupo, tá, pessoal? Tem um linkzinho lá no grupo agora, tá? Vocês estão liberados da aula, façam a prova, lembrando que vocês têm 1 hora, tá? Para fazer a prova, só uma observação, viu, pessoal? Só uma observação aí. Se vocês... Eu digo a vocês o seguinte, na verdade, são 9 questões de marca X, tá? E uma questão prática, certo? Façam logo a de marca X, tá? As de marca X. Na partezinha da prática vai vir lá um monte de coisas que a apresentação de slides vai ter. Ou seja, você vai criar uma apresentação de slides, mas vai ter um monte de regrinhas lá.
Qual a dica que eu dou? Tira um print dessas regras, tá? Envia a apresentação de vocês e a partir daí vocês vão fazer a prática, tá? Porque daqui a 1 hora a apresentação, aliás, a prova, ela fecha, tá? Então, nesse caso aí, para não correr o risco de você ainda estar fazendo a parte prática, né? E a prova fechar e você não enviar, então faz logo a teórica de marca X, abre a partezinha lá do prática, tira um print, tá? Para você depois saber qual vai ser a parte prática e envia a teórica, certo? Todo mundo entendeu aí? Sim, entendi. Primeiro a prática, depois a teórica, não é isso? Mas lembrem de tirar o print, tá? Lembre de tirar o print só da parte prática, só da última questão. Quando vocês derem um toquezinho, tem uma setinha, quando vocês clicarem na setinha, vai descer a relação do que vocês têm que fazer na apresentação. Certo? Certo, só que meu computador travou a metade das teclas. Ih, Jesus. Boa sorte aí. Certo, pessoal? Estão Tá, liberados. salvar a imagem. Estão liberados. Ótima semana aí para todos.